Queridos, eu peço que vocês abram suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 8. Vamos continuar nossos estudos de Eclesiastes. Hoje de manhã lidamos com um trecho do capítulo 2. Eclesiastes 8, nós vamos lidar a partir do verso 16, e nós vamos entrar pelo capítulo 9, indo até o verso 10. Nosso objetivo agora de noite é pensar a partir dessa passagem acerca de qual é o lugar das coisas boas desta vida no cristão, para o cristão. Na mensagem anterior eu mostrei para vocês, a partir do que Salomão nos ensinou, que se você achar que as coisas boas dessa vida vão resolver o seu problema e vão, de fato, ser um descanso real e firme para o seu coração, você só vai se frustrar. Tá, como que a gente vive então? A gente finge que não importa e segue aí adoidado, curtindo a vida adoidado, ou a gente abandona tudo e vai morar no deserto. E hoje eu espero que você veja que a palavra de Deus nos ensina que com a perspectiva correta, ninguém está melhor equipado para desfrutar das coisas boas dessa vida do que aquele que ama o Senhor e conhece a Deus. Há um jeito de fazer isso, e é fazê-lo em honra a Deus com gratidão. Hoje é a continuação do que nós estudamos hoje de manhã. Peço a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor, Eclesiastes 8, a partir do verso 16. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração do homem está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra inspirada. Agradecemos pelo livro de Eclesiastes, que mesmo com palavras tão difíceis e duras às vezes, é lâmpada para nossos pés, é luz para o nosso caminho. Pedimos que nessa noite o Senhor nos ilumine com a Tua palavra, por meio do Teu Espírito. Em Cristo oramos. Amém. Qual é a melhor coisa da vida? Comida? Pensa na variedade, nos aromas, na textura. Pastel quentinho, por exemplo, quem gosta? Você tira aquela pontinha e sai aquela fumaça que queima seu dedo. Aí logo vem aquele queijo derretendo com temperatura vulcânica, aquela coisa maravilhosa. Pastel é maravilhoso. Churrasco. Oh, gente, cheiro de carne assando. E sai uma linguicinha. Aí daqui a pouco sai um franguinho. Aí pão com alho, pão de alho. Vem a carne mal passada e aí vem a delícia das delícias, a carne bem passada. E quem sabe um abacaxi derretendo com canela, sorvete, alguém traz uma mousse de maracujá, aí outro sorvete, e você aquele deleite, vinagrete, farofa, churrasco. Ou talvez você seja mais da turma do sushi. Aquelas coisinhas geladinhas, pequenininhas, que ninguém sabe o que é.
e que você bota num molhinho ardidinho e come e acha gostoso. Ou então, talvez, frango empanado, frito, com molho agridoce, arroz colorido, batata frita, meu amigo, batata frita, macarronada, a mais simples coisa do mundo, espaguete com molho de tomate, com ou sem porpeta, ou mesmo simples arroz com feijão, seja você da escola do feijão por cima ou por baixo, não importa, mas um bife, salada, o caldo na quantia perfeita, ou talvez carne de sol com mandioca, paçoca, queijo do sertão. A melhor coisa da vida é comida, não é? Ou talvez a melhor coisa da vida seja a bebida. Tantas bebidas que Deus nos deu: guaraná, groselha, tubaína, caldo de cana, Coca-Cola em todas as suas variedades, coca de lata, coca de garrafa, coca de máquina, KS, já perdendo gás, com muito gás, cherry, zero. Até Pepsi é um negócio gostoso, se você parar para pensar. Milkshake, ovo maltine, café. Que seja celebrado para sempre. O nome do primeiro doido que um dia pensou: vou pegar essas bolinhas dessa árvore, eu vou torrar, moer e botar água quente por cima e ver o que dá. Quem que teve uma ideia dessa? Isso sem falar nos sucos: caju, uva, cajá, laranja, limão, acerola, infinidade, misturas, água de coco, alguns botam vagem e outras coisas assim, enfim, mas todo tipo de suco maravilhoso. Água é insuperável, água é bom demais, aquela sede, estava difícil de falar, eu tenho uma água aqui, já vou tomar um pouquinho, a água desce e renova a vida, parece a primavera chegando na tua garganta depois do inverno, é maravilhoso. A melhor coisa da vida é bebida. Ou será que a melhor coisa da vida é o esporte? Poucas coisas se comparam ao deleite de correr atrás de uma bola, suando o corpo, trombando nos outros, pedir a bola, receber, entregar, chutar, basquete. Quem gosta de jogar basquete aí? A turma do basquete sabe que a maior delícia no esporte é dar um toco, não é fazer a cesta. Isso sim é ser empoderado. Alguns amam correr, sentir os quilômetros ficando para trás, os músculos ardendo. Será que o melhor da vida é esporte? Talvez o melhor da vida seja namorar. Calma, sem detalhes aqui. Queridos, Deus nos deu muitas coisas boas na vida. Deus fez um mundo cheio de deleites, de possibilidades maravilhosas. E por vezes a gente foca tanto nas coisas difíceis e complicadas e doídas, que a gente perde de vista essas coisas. Do mesmo jeito que é possível a gente perder o foco numa direção e falar assim: essas coisas são a vida, e a gente se torna idólatras, frustrados. Por outro lado, pode ser que a gente comece a desprezar essas coisas. E a gente precisa lidar com uma lição importante que Eclesiastes nos traz. Porque muitas vezes a gente foca tanto no doce ou no amargo da vida, sendo que a vida é agridoce. Às vezes a gente se entrega à diversão como se essas coisas fossem Deus, e não são. Mas às vezes a gente deixa elas de lado também. E hoje Salomão vai nos lembrar muito bem que, à luz da morte certa, à luz do fato de que essa vida é meio difícil e às vezes é inexplicável mesmo, a gente precisa usar com sabedoria o tempo que Deus nos deu. E essa vida sábia debaixo do sol envolve várias coisas, e uma delas é desfrutar com gratidão das coisas boas que o Senhor fez. Hoje nós veremos em Eclesiastes que, como o final de todos é a mesma morte, devemos aproveitar em honra a Deus tudo que Ele coloca em nossas mãos. De novo, como o final de todos é a mesma morte, devemos aproveitar em honra a Deus o que Ele nos dá nas mãos. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira coisa é considerar esse fato, como o Eclesiastes nos traz, de que o final de todos é a mesma morte. Olha de novo a partir do verso 16 do capítulo 8. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E assim que digo, o sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios, seus feitos estão na mão de Deus. E se amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento.
Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Nos versículos que vêm logo antes dessa sessão, Salomão vinha, como ele faz no livro todo, considerando a dificuldade de entender como esse mundo funciona. É um problema que a gente conhece muito bem. O fato de que a gente tenta entender como as coisas andam, mas parece que vem coisas inesperadas o tempo todo. A gente acha que entendeu como a vida funciona e coisas confusas e surpreendentes vêm e viram tudo do avesso. E Salomão afirma, eu tenho me aplicado a entender. Eu tenho buscado entender. Eu não sou dessas pessoas que vivem sem refletir. Eu não sou dessas pessoas que vivem aí sem parar para pensar. Eu investigo, eu busco uma resposta. Mas cada resposta me leva para outra pergunta. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. É que nem quando você tenta usar o dicionário para chegar numa palavra que você não conhecia. Ah, nunca ouvi essa palavra, vou olhar no dicionário. Aí você vai no verbete, o que acontece? Tem umas outras 3 palavras que você não conhece lá, para explicar que você não conhecia. Aí você tem que ver essas 3. Aí assim vai, e uma coisa leva a outra, uma definição só leva a outra. Parece correr atrás do vento. Parece tentar segurar vapor. Quando você vê uma possível saída debaixo do sol, nessa realidade que a gente vive, só gera mais dúvidas. Se você encontrar alguém por aí dizendo que entendeu tudo, pode ter certeza que essa pessoa não olhou com cuidado. Por vezes, queridos, nós ficamos frustrados e frustrados com Deus, porque nós queremos soluções arrumadinhas, embrulhadinhas e simplesinhas para tudo na vida. Mas entenda, não tem resposta simples. E é por isso que Eclesiastes é um livro tão chocante, às vezes, para nós cristãos, e às vezes até meio desconfortável. Porque ele sabe que a vida é complicada mesmo, que a vida é cheia de nuance. Sabe, tantas vezes nós somos frustrados nessa vida, porque a gente acha que vai conseguir arrumar tudo, que basta ter tempo, esforço e dedicação e eu resolvo qualquer parada. Mas não é verdade. Talvez vocês jovens ainda achem que vão resolver tudo sim, que vão atingir todos os seus objetivos, que vão realizar todos os seus sonhos e farão tudo antes de morrer. Vão deixar tudo embrulhadinho. Deixa eu contar para você uma coisa. Não vai, não. Todos vocês vão morrer no meio da coisa. Todos vocês vão morrer com pontas soltas, com coisas não resolvidas, com dúvidas e intrigados com fatos cuja conta parece não fechar. Eu sou assim, me incomoda quando uma coisa não está resolvida, quando um chuveiro que precisa ser resolvido, trocado, alguma coisa, eu não descanso, não fico agoniado que aquilo não resolve. E a gente é assim mesmo. E por vezes o sono some e é sofrido. Deus sabe disso e Deus descreve isso pela experiência de Salomão, quando ele diz aqui, nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Tem noites que o barulho não deixa a gente dormir, não é verdade? Quem que dorme com esse barulho? E é barulho interno. Mas ao mesmo tempo que isso é verdade, Salomão se lembra que tem um Deus que sabe como essas coisas todas funcionam. Ele aponta para isso em diversos versos, no verso 17, por exemplo. Ele sabe que é a obra é de Deus, o homem não consegue compreender, mas tem um Deus que compreende, que sabe o que está fazendo. Não tem sábio humano que entenda tudo. Do nosso ponto de vista, tem sempre pontas soltas, mas Deus compreende. Nós não vivemos, embora às vezes pareça, nós não vivemos num mundo onde o acaso rege tudo. Se fosse assim, a gente não teria nenhuma esperança. Nós não vivemos tampouco num mundo onde Deus deu corda no planeta, que nem se fosse um robozinho, e soltou e está rodando por aí, espaço afora. Vivemos num mundo onde Deus soberanamente cuidou de todos os detalhes, e Ele o fez não de maneira mesquinha, como às vezes a gente acha, mas gigantescamente, amorosamente e prodigamente. Não pense que Deus está alheio a isso. Deus está cuidando do seu povo no meio dessa confusão. O livro de Eclesiastes é um tanto agridoce, tem horas que é bem amargo, quase não tem doce. Mas o objetivo de Salomão é mesmo fazer com que você perca a esperança de que esse mundo vai te satisfazer. Não vai. É um mundo difícil, é um mundo de névoa, é um mundo de queda, é um mundo de vapor. E nós não entendemos plenamente os caminhos do Senhor. Nós andamos por fé e não por vista. A gente não anda porque a gente entende tudo, a gente anda pelo que Ele promete. E pelo que Ele garante. Ele é maior do que nós, e os seus planos são perfeitos. E veja, Eclesiastes nos mostra que o mundo é difícil mesmo de entender, e o que Deus está fazendo não fica claro sempre. Perdão.
E ficamos muitas vezes confusos acerca de como seguir. E nesse contexto de pensar, de tentar entender, ele volta, depois de falar da aparente vitória dos perversos, Salomão chega aqui ao tema difícil da morte. Ele fala sobre isso várias vezes no livro. Salomão se volta para a questão da morte de todos. E nisso ele encontra aquele que é o grande equalizador da vida, está aí nos versos 1 a 3. Ele chega à conclusão, ele fala, sabe de uma coisa? Quanto mais eu percebo, eu vejo que acaba que todo mundo morre mesmo. Claro, né, Salomão? Sim, mas os bons e os maus morrem. Os corruptos, os que roubam, os que aprontam, que fazem todo tipo de coisa, morrem. Ah, mas os bons também. Aqueles que se recusam a adorar e a sacrificar o Senhor acabam morrendo. Mas os que adoram também morrem. Os que têm domínio próprio e os incontinentes, os impacientes, os de longo ânimo, os de ânimo curto, os seguidores de Cristo, ou os perseguidores de Cristo. Os jovens, muitas vezes antes de serem velhos. Os rebeldes morrem, os que levam a Deus a sério morrem também. Se na sessão anterior a essa, Salomão reclama que é uma inversão do destino, parece que às vezes os perversos se saem melhor do que os justos, aqui a reclamação dele é que todo mundo termina igual. Que coisa estranha, se eu comandasse o mundo, não seria assim. Por vezes alguém olha a vida de um servo do Senhor e vê tanto sofrimento e tantos caminhos difíceis e imagina assim, não deve existir Deus. A gente aprendeu mais cedo que isso é a tentativa da gente julgar Deus pelos nossos critérios. Ou então a gente pensa que é um Deus caprichoso. Por que Ele não salvou tal pessoa? Por que Ele não poupou tal família? Essa é a nossa forma padrão de ver o mundo. Se Deus existe, Ele fará correr tudo bem para os que o amam. E as coisas vão correr mal para os que o odeiam. No fundo, queridos, a gente tem uma pitada de teologia da prosperidade no nosso coração também. E ao mesmo tempo Salomão nos fala, se a morte é certa, então o que a gente faz com esse tempo que a gente tem? E é um tempo para investigar e agir. Veja como ele coloca no verso 4 em diante. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Veja, o que ele está dizendo é o seguinte, todo mundo vai chegar na mesma morte, não tem jeito, tá? É a estação final dessa vida. Mas enquanto você não chega lá, há esperança para você. Há esperança para você pensar. Há esperança para você entender. Não tudo a gente não vai entender. Mas há esperança para a gente entender o que é necessário, o que é importante. E ele traz essa ideia de aqui, melhor um cão vivo do que um leão morto. E quando ele fala cão, não é um shih tzu, não, tá? Não é uma coisa peludinha, fofinha, amorosa, que dá vontade de ficar de carinho assim. Não é isso. Ele está falando algo mais parecido com hienas ou animais predatórios que ficavam por perto da cidade, pegando a comida de incautos num ambiente hostil. Nada bichinhos amistosos. Mas mesmo uma vida dessas, sendo uma mera hiena comendo carcaça, mas está vivo, é melhor do que ser um leão que morreu. Porque o leão que morreu não faz mais nada. Porque na morte não há mais esperança. Não se muda mais nada. Há algo acerca da unicidade da vida que nos deslumbra e nos aterroriza, não? Porque perceba, quase tudo na tua vida você pode fazer de novo. Melhor, se não sair muito bem. Vestibular, você pode fazer de novo. Prova do Detran, você pode fazer de novo. Aquela sobremesa que você tentou e ficou uma tragédia, você pode fazer de novo. A dieta você pode fazer de novo. Entrevista de emprego você faz de novo. Pedido de casamento você faz de novo. Dá para fazer essas coisas de novo. Mas vida, não dá para fazer de novo, não. É só essa. E não tem outra chance. Quando a gente lê Salomão, a gente fica meio desconfiado. Peraí, que conversa é essa que ele fala aqui sobre a vida após a morte? Parece divergir um pouco do que a Bíblia fala, não? Parece que ele nega uma vida após a morte com entendimento, como a Bíblia ensina. Entenda, o que Salomão está fazendo? Ele está colocando da nossa perspectiva, de nós que estamos deste lado da morte, é assim. A gente tem que interpretar Eclesiastes junto com toda a Bíblia, é claro. Do nosso lado da morte, a hora é de aprender e crescer e prestar atenção. O resto das Escrituras nos ensinam, é claro, que há vida após a morte, mas as coisas de hoje têm que ser resolvidas hoje. Há decisões que você tem que tomar hoje e que não dá para esperar para tomar depois da morte. A decisão acerca de seguir a Cristo, por exemplo. Vocês que estão aqui estão na fase das grandes transições da vida. Passando de solteiro para casado, de estudante para trabalhador, de dependente para independente. São as grandes transições da vida e elas acontecem nessa fase.
E muitas vezes a gente acha, justamente porque eu estou nessa fase das grandes transições, eu vou mexer com esse negócio de evangelho e levar a vida cristã a sério depois. Deixa eu resolver primeiro essas coisas. Da perspectiva debaixo do sol, o único tempo que você tem para entender é esse. Não dá mais. Há um tempo para entender, querido, e esse tempo é agora. Não dá para deixar para depois. Depois você vai ficar lamentando, e você nem sabe se tem depois. Eu não tenho o que eu queria ter. Veja, aprenda. Esse mundo vai durar muito tempo ainda, a gente imagina, mas deixa eu contar, sabe quem que não vai estar nele? Você. Você não vai ver o ano 2120. Pode ter coisas maravilhosas lá, mas você não vai estar lá. Você precisa investigar agora. E talvez você tenha usado as coisas boas desse mundo para não pensar nessa situação de que você tem que resolver isso agora. Talvez seja por isso que você entope sua mente de seriado após seriado, para evitar lidar com essas questões difíceis. Eu deixo isso para quando eu for velho. Seu louco, pode ser que essa noite venham a pedir a tua alma. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que temos mais respostas nas Escrituras. A Bíblia é um todo, a gente tem que entender assim. Salomão não tem todas as respostas, mas ele sabe quem tem. E depois dessa história de Eclesiastes, Deus revelou muito mais. Deus nos falou sobre a ressurreição em Cristo. É claro que no Antigo Testamento eles já criam na ressurreição. Mas o ponto aqui é esse. Você agora precisa considerar a sua vida. Debaixo do sol nós estamos sem saída. Quem sabe haja algo acima dele. E eu te chamo a investigar esse mundo misterioso que acaba em morte. Mesmo que você não chegue em todas as suas respostas. Deus fez esse mundo ser assim. E lembrar disso deve te fazer aquietar o coração. Não ser alienado, ausente, alheio, ser inconformado. Veja, não se conforme, perceba. Tá, mas como é que a gente vive então? Afogando o pensamento de morte em coisas diversas? A gente já viu, Salomão tentou isso, não deu muito certo, lidamos com isso hoje de manhã. Tentou na sabedoria, tentou nas mulheres, tentou na fama, tentou no vinho, tentou na grana, tentou nas construções, tentou na diversão e descobriu que no final das contas se tentar como um fim em si mesmo, é correr atrás do vento. Tá, o que a gente faz então? Como que a gente faz com essa confluência esquisita de coisas boas e coisas ruins? Como que a gente lida com isso? Tenho lido bastante um autor chamado Nathan Wilson, que ele escreve melhor do que qualquer outro que eu já vi, sobre essa sensação que a gente tem dessa frustração do mundo como ele é, mas ao mesmo tempo o mundo continua sendo maravilhoso. A vida é agridoce, e às vezes o doce está mais forte, às vezes não. No seu livro, um dos meus livros favoritos, Notas da Xícara Maluca, ele coloca da seguinte forma. E a ideia do Notas da Xícara Maluca é o seguinte, é aquele brinquedo do parque de diversões mesmo, aquela coisa enjoativa que você vai e gira. E a ideia é a seguinte, para quem está lá dentro, parece que aquilo não tem nenhum plano, nenhum projeto, nenhum sentido. Mas, na verdade, há um mecanismo projetado para te fazer sentir desnorteado. E a ideia é essa, a vida é meio que está numa xícara maluca. Parece que a gente está num negócio sem norte, sem rumo, sem direção, mas tem um plano. A gente que não sabe ele às vezes. E Nathan Wilson diz assim, o problema parte 1. Coisas fofas existem e são objetivamente fofas. Sinto dizer, mas o mundo vai acabar bem. O sofrimento irá morrer numa chuva de balas e o luto será executado após um julgamento justo. Cílios existem e os da minha filha são enroladinhos. E ela ama raspá-los em minhas bochechas. E esse toque sutil, esse sussurro arrastado é mais real do que sonhos. É uma ilustração melhor do mundo e da história do que o seu chororô. Quando Hitler tiver sido esquecido e Stalin for apenas uma marca de chiclete, beijinhos ainda existirão. Problema parte 2. O mundo é censurado para maiores. E ninguém está checando os documentos da entrada. Não tente fazê-lo apropriado para as crianças, imaginando que as sombras não existem. Não tente esconder suas crianças do mundo para sempre. Não finja que não existe perigo. Treine-os. Dê-lhes olhos afiados e barrigas cheias de risada. Faça com que sejam perigosos. Faça com que seja fermento, e quando crescerem, eles irão poluir as trevas. Nathan continua, este não é um mundo sóbrio. Morcegos realmente existem. Lagartas realmente se transformam em borboletas. Não é só uma mentira para as crianças. Carvão espremido vira diamante. Macieiras transformam flores em maçãs, utilizando luz e ar. Eu vi um bebê recém-nascido. E olha,
Eu sei como ele foi feito, mas eu não vou dizer. Você nunca acreditaria em mim. Existem várias teorias acerca de como isso tudo começou, e a tentativa de explicar esse grande número de répteis do mundo, estrelas, rãs, o comportamento dos peixes, tudo isso. Mas a gente não consegue entender tudo isso. É um mundo espantoso, é um mundo assombroso mesmo. Queridos, o mundo é espetacular, e as coisas são boas e deslumbrantes, mas a gente morre no final. Como que a gente faz então? Como que a gente caminha daqui até o nosso último dia, que a gente acaba nem sabendo qual é? Como que a gente caminha daqui até lá, nessas sombras e com essas coisas boas que Deus nos deu? Como usufruir desse mundo? E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. Devemos aproveitar este mundo em honra a Deus, sabendo que a vida não está nessas coisas. Olha de novo o que ele diz dos versos 7 em diante. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Veja Salomão voltando a isso, essa questão de aproveitar as coisas boas de Deus. Quase que como um refrão numa música, Salomão volta a esse assunto várias vezes no livro. E ele fala, o mundo é frustrante, né? Mas o mundo é bom também, porque ele foi criado por Deus para ser bom. E aproveite a bondade que resta no mundo, mesmo o mundo sendo quebrado. Ah, mas ele não satisfaz. Não, não mesmo. Mas não é para isso que ele foi feito. Há um caminho melhor para você, cristão. O de aproveitar e desfrutar a vida debaixo do sol de uma maneira que não seja um desperdício. E Salomão volta a esse tema algumas vezes ao longo do livro. No capítulo 2 ele fala que as coisas vêm da mão de Deus. No capítulo 3 ele fala sobre serem dádivas de Deus para o homem. No capítulo 5 ele fala sobre serem coisas boas para ocupar o nosso coração. Se você olhar um pouquinho antes do nosso texto de hoje, você vai ver que há muitas coisas injustas no mundo, mas que Salomão insiste que isso não deve nos impedir de aproveitar as coisas boas do mundo, por mais dolorosas que sejam. E aqui ele chega a uma conclusão semelhante. Ele fala, ok, a morte e a sua presente possibilidade podem de fato fazer com que a gente viva de jeito errado. Como um fatalismo que sugere que, já que o fim está próximo, joga tudo para o alto, viva lá a vida louca, e é isso. Não. Se a ressurreição não fosse real, seria isso mesmo. Comer e beber, porque amanhã morreremos. Mas tampouco não é a outra atitude que a gente vê por aí, a de que a única coisa que importa é a próxima vida, e que nessa a gente não tem por que se deleitar com nada. Não é esse o caminho. O caminho é o de corretamente, sabiamente, desfrutar com alegria e ações de graças, gratidão, tudo o que Deus fez para a sua glória e o nosso deleite. Pensa na criação de Deus. Deus não foi frugal, Ele foi pródigo ao criar esse mundo. Ele foi prodigioso. Pense em como Deus fez um mundo, de certa maneira, extravagante. Sabe o que eu chamo de maravilhosa extravagância? Criar bilhões de bolas de hidrogênio em fusão nuclear, absurdamente grandes, inimaginavelmente quentes, e colocá-las incrivelmente longe. Distâncias tais que a luz leva anos para percorrer, só para decorar o cenário do seu amor por nós. Deus quis fazer um cenário bonito, então Ele inventa 1 bilhão e bilhões de estrelas. E perceba, há lugar na vida para o que vai além da mera subsistência. Sim, é um mundo cheio de coisas que Deus fez para desfrutar. Veja, a gente começou falando das inúmeras possibilidades alimentares e bebidas e tantas coisas, inclusive é das melhores maneiras de cristãos compartilharem a vida e desfrutarem da boa comunhão dos santos, é por meio de partilhar dessas coisas. Em Mateus 11 nós vemos Jesus criticando a geração do seu tempo, porque eles reclamavam de João Batista, porque João Batista tinha uma vida austera com seus discípulos, e aí vem ele, o Filho do Homem, comendo e bebendo com sua turma, com seus discípulos, e aquele pessoal ficava blasfemando, dizendo que ele era um beberrão, um glutão. Obviamente, Jesus Cristo nunca exagerou nenhum limite, nunca pecou em nenhuma dessas coisas. Mas entenda de uma vez por todas, isso tem lugar na vida cristã.
A vida cristã exige essa celebração da comunhão, até mesmo de maneira extravagante às vezes. Uma história impressionante que o Novo Testamento traz é de Maria derramando perfume aos pés de Cristo, usando seu cabelo para enxugar os seus pés, fazendo algo bom e belo diante de Cristo, quebrando um perfume valiosíssimo, que podia ser usado para muitas coisas, inclusive para dar aos pobres, como sugeriu Judas. O que era esse perfume? Nardo, um puro, caríssimo, um perfume feito de folhas secas de uma planta do Himalaia, e tudo indica ali quase meio quilo de perfume. Sabe quando você entra no elevador e você sente exagerar no perfume? Às vezes acontece, né? Porque a pessoa deu 7 borrifadas em vez de 4, aí fica aquele elevador empesteado. Mas Maria não deu 7 borrifadas de perfume, ela usou tudo. Ela não guardou para outro dia. Talvez fosse uma herança familiar, algo que poderia garantir as finanças da família por muito tempo. Talvez eles fossem ricos, não sabemos. Mas, de qualquer forma, era muito dinheiro. O equivalente a 300 dias de trabalho. Agora, imagina você pegar o teu salário de um ano inteirinho, ir ao shopping, comprar um único item e gastá-lo em segundos. O que tua família acharia disso? Mas foi o que Maria fez, e ela perfumou a casa toda. E foi legítimo e bom e apropriado. Você acha que foi um presente digno da grandeza do Senhor Jesus? Não. Foi muito menos do que ele merecia. Muito menos. Mas perceba, há um lugar na vida cristã para, em honra a Cristo, nós usarmos os recursos que Deus nos deu, até mesmo de maneiras extravagantes, em deleite e honra a Ele. E Ele nos chama, como diz Salomão, a desfrutar das coisas boas que Deus nos dá, em honra a Ele. Sim, a vida é agridoce, mas não é para deixar o doce de lado só porque tem amargo de vez em quando. E veja aqui o otimismo do autor. Tantas vezes a gente fala de Eclesiastes como um livro mal-humorado, mas quantas passagens bíblicas existem falando sobre isso? Sobre a gente desfrutar das coisas boas que Deus nos deu. É engraçado que a nossa espiritualidade, tantas vezes ela vai contra o que a Bíblia chama de espiritualidade. Paulo fala contra alguns desses lá em Colossenses, ele fala contra aqueles que insistem que a gente não pode manusear, provar, tocar, que essas coisas não agradam a Deus, os gnósticos que pensavam assim. Espiritualidade é ficar escondido, contemplando no deserto. Você só honra a Cristo quando você está ouvindo pregação e orando? Eu espero que não. Eu espero que você seja, claro, fiel à sua frequência à igreja, que leve a sério sua vida de oração, mas quer coma, quer beba, faça isso para a glória de Deus. É interessante e até estranho que alguns dos que viveram assim, dessa maneira isolada, são tratados como os mestres da espiritualidade, mas talvez seja gente que se acha mais sábia que Deus. Tantos ensinam que espiritualidade é privar o corpo dessas coisas, viver num monastério, num voto de silêncio, tomando água morna, comendo chuchu frio, voto de castidade. Deus está aqui elogiando os prazeres simples da vida, os deliciosos prazeres da vida em comum do lar. E sabe, a gente é muitas vezes como crianças, o Nathan Wilson usa essa comparação. Sabe quando a criança vai abrir os presentes de Natal e tem um monte de presente? E ela mal termina de abrir o embrulho de um, ela já corre para o outro, já corre para o outro. Somos nós diante dessas dádivas todas. E muitas vezes a gente nem desfruta delas direito. Porque parece que a vida está acabando e a gente tem que correr de um lado para o outro e a gente não sabe como lidar. E veja como Salomão traz coisas bem específicas aqui. Coma com alegria o teu pão. Comida é bom demais, Deus criou assim. Deus fez gigantesca variedade de alimentos. Em Brasília, a gente tem um privilégio que é de ter um pouquinho da cultura de cada parte do país. É muito gostoso isso. Você pode comer na mesma semana numa galeteria gaúcha, numa carne de sol nordestina com sovaco de cobre e cartola. Você pode, se você for assim inclinado, tomar um tacacá do norte, tutu mineiro, arroz com piqui goiano. Isso sem contar as culinárias internacionais. Então a gente tem um pouquinho de tudo lá, é sempre legal. Mas mesmo assim, viajando por aí, eu acabo descobrindo uma comida maravilhosa que eu fico pensando, onde estava isso? Olha para aquele prato, onde você estava toda a minha vida? Aquela coisa gostosa. Por que não tem isso em Brasília? Eu falei no começo, vocês ficarem com água na boca. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala para você, coma com alegria o teu pão. Não pense, estou me alimentando porque preciso de carboidratos, proteínas e fibras. Tá, tem o valor nutricional, mas é muito mais que isso. Muito mais que isso. Coma com alegria o teu pão.
Beba gostosamente o teu vinho. Gente, bebida é algo bom demais. São inúmeras as bebidas deliciosas que Deus nos deu. Ele podia ter feito o mundo só com água, não podia? Satisfaria as necessidades do nosso corpo, a gente precisa de água. Nossas necessidades de hidratação estariam resolvidas. Mas não. Deus resolveu que criaria bebidas com o propósito de nos alegrar. Ele fala no Salmo 104 que ele criou o vinho para isso, para alegrar o coração do homem. E tem muita coisa boa nesse planeta que alegra o coração, e a bebida é uma delas. Um amigo presbítero diz, nem Salomão em toda a sua glória bebeu Coca-Cola gelada. E é verdade. Salomão diz para você hoje, beba gostosamente. Sejam alvas as tuas vestes. O que ele quer dizer com isso? Veja, geralmente nessa época, roupas de festa eram roupas alvas. E ele estava dizendo, vista-se com alegria, vista-se como alguém que está indo para as ocasiões alegres. É o contrário do vestir cinza e pano de saco. E claro, se você conhece o livro de Eclesiastes, você sabe que há momentos de vestir cinzas e pano de saco. Mas o que ele está dizendo aqui é o contrário, bota aquela roupa que você gosta. Sabe aquele relógio que você não usa nunca? Aquela calça que você fica economizando? Para! Vai, usa suas roupas, põe aquele chapéu, use aqueles óculos escuros que você tanto ama. Eu sei que pode arranhar a lente, mas use. Não falte óleo sobre a tua cabeça, a ideia do óleo é mesmo de trazer perfume, de trazer brilho. Pode usar o seu perfume, não fica pegando leve no perfume, não. Bote a roupa que você gosta, passe o seu perfume, beba a sua bebida e coma a sua comida com alegria. Dá a ideia de alguém que está se preparando para a festa, não dá? E mais, ele diz, aproveite a vida com sua amada. A pessoa amada que Deus colocou no teu caminho, desfrute, aproveite intensamente. Será que Deus aprova isso mesmo? Olha aí o que ele diz. Pois Deus já aprovou de antemão. Verso 7. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Será que Deus quer que eu me delicie com a comida que Ele me deu? Será que Deus quer que eu desfrute do mundo bom que Ele fez? Será que Ele quer que eu me alegre nele por meio das coisas boas que Ele fez? Sim! Diante dEle, em honra a Ele e com ações de graças. Não como um fim em si mesmo. Esse é o perigo que a gente falou hoje de manhã. E essa, queridos, esta é a única perspectiva que de fato permite um desfrutar correto desse mundo. Porque aqueles que querem desfrutar da comida, da bebida, do perfume, da festa e da esposa, de uma maneira desregrada, eles acabam como idólatras insatisfeitos. Mas aquele que desfruta da maneira que Deus fala para desfrutar, em honra a Deus e com ações de graças, esse é quem de fato aproveita essa vida fugaz da melhor maneira possível, enquanto se prepara para estar com o Senhor. A ordem criacional de Deus é que participássemos desse mundo com alegria e ações de graças. Deus não é contra o conforto, o companheirismo ou o contentamento. Ele quer que você entenda o lugar dessas coisas. Paulo, escrevendo para Timóteo, disse, todas as coisas que Deus criou são boas, e se recebidas com ações de graças, nada é recusável. Tenho vários amigos nos Estados Unidos, e quando o dia de ações de graças se aproxima, ali em novembro, é muito gostoso ver como vários deles fazem algo que eles chamam de 30 dias de gratidão. Por um mês, eles tentam postar no Facebook ou onde for, uma coisa pela qual eles são gratos. Porque é um exercício para o nosso coração, de olhar esse mundo ao nosso redor e ver quantas coisas Deus nos deu. E eu lembro de algumas que os meus amigos postam, um deles falou, sou grato a Deus por controle remoto. Sou grato a Deus por dias de chuva em que posso ficar em casa tomando chocolate quente. Sou grato a Deus pelo focinho gelado do meu cachorro. Sou grato a Deus por liquidações. Sou grato a Deus pela existência de ferramentas elétricas para cortar madeira. Sou grato por canivetes suíços. Sou grato, um amigo pastor disse, sou grato por café preto bem forte. Como confiar que seu pastor irá pregar as coisas difíceis da vida se nem o café ele toma forte? Fica aí a pergunta. O outro colocou, sou grato por chocolate meio amargo, sou grato por guitarras elétricas, sou grato. Deus nos deu uma infinidade de coisas boas na sua criação e as outras que nós com nossa cultura desenvolvemos. Sim, nós rumamos para a morte, sim, temos que rumar para a morte com compreensão do que é essa vida, mas tem coisa doidada boa aí. E se elas não servirem como distração do caminho, mas como formas de desfrutar da peregrinação,
elas estarão sendo usadas da forma correta. Inclusive é um bom teste ético. Se você quer saber se você pode desfrutar de certa coisa, é muito simples. Pergunta, sou grato a Deus, posso agradecer a Deus por tal coisa? Veja, ele não está falando de viver a vida louca. Salomão insiste em todo o livro que as coisas boas da vida não podem ser encaradas como a fonte do sentido da vida. Elas apontam para o sentido da vida, como placas numa estrada. Essa perspectiva é importante. Porque nós podemos utilizar nossos recursos de maneiras que talvez sejam ultrajantes para o mundo, como o perfume que Maria usou. Se formos movidos por um desejo de servir a Deus e desfrutar em honra a Ele. Outro livro para recomendar para vocês é um do Joe Rigney, um livro chamado As Coisas da Terra. O Joe Rigney, ele explica no começo do livro como ele era dessas pessoas que nunca saía para jantar com a esposa, porque ele pensava, o que eu vou gastar nesse jantar com a esposa eu podia mandar para um missionário. Ou ele pensa assim, eu não vou ter 2 calças jeans, eu só posso ter uma. Porque é um luxo ter 2, quando eu podia estar usando esse dinheiro para ajudar um missionário, alguma coisa assim. E a gente pode ser muito assim. E a gente tem essas dúvidas, puxa vida, mas será que o tempo que eu estou aqui na praia com a minha família é um bom uso do tempo? Será que o tempo que eu estou aqui jogando bola com os irmãos da igreja é um bom uso do tempo? Será que eu não devia estar fazendo algo mais, cuidado com a palavra, produtivo para o reino do que essas coisas? E veja, há tempo para tudo isso debaixo do sol. É o que Salomão insiste em outra parte do livro, há tempo para tudo debaixo do sol. E o Rigney, ele escreve esse livro, eu recomendo muito, para falar sobre como ele mudou de perspectiva, entendendo qual é o lugar certo das coisas da terra, é o nome do livro. As coisas da terra podem servir para que nós sirvamos a Deus melhor e entendamos melhor. Deus não vai fazer você morar num céu de anjinho ou fantasma para sempre. Não é isso. Deus vai recriar essa terra e você vai ter um novo corpo. E os deleites que você experimenta hoje das coisas boas desta terra são pequenos em comparação ao que você terá na próxima terra, porque vai ser uma terra livre da vaidade, livre do pecado, livre das fraturas que a queda trouxe para esse mundo. Mas já nessa vida você pode ter uma prévia, um vislumbre do que Deus está preparando para nós. Juntando isso com o uso que Jesus fez em outras partes, fica claro que a gente pode sim usufruir dos recursos que temos de uma maneira que não seja necessariamente a mais utilitária possível ali na ponta do lápis, mas é útil também, porque é servir a Deus de outra forma. Você pode levar sua amada para jantar e gastar um pouco mais do que o normal. Você pode levar seus filhos para brincar no parque de diversão e gastar no passaporte da alegria. E até incluir uma pipoca doce lá, vai. Ou mesmo algo mais que isso. Coisas que vão além do suposto uso mais sensato. Ou talvez pudéssemos dizer, esse é o uso mais sensato. Porque a gente sabe que a vida não está nessas coisas. E a gente pode desfrutar de um parque de diversões com pipoca doce, em honra a Deus, de uma forma sábia. Se isso for para a honra de Deus e o seu relacionamento, para se deleitar um no outro, para ser grato a Deus, é legítimo e honra a Cristo. Tem um filme antigo chamado Sociedade dos Poetas Mortos, com Robin Williams, um filme excelente, que ficou bem marcante na minha juventude. Um filme bom para assistir aí com a juventude um dia. E conta a história de um grupo de jovens tímidos e inseguros que vão para uma escola para meninos ou para rapazes. E a vida vai indo sofrida e complicada com as dificuldades da vida dessa época, sem grandes eventos, até que aparece um professor, que é o Robin Williams, que muda tudo. Um homem que começa, por meio de poesia, a inspirar aqueles jovens de uma forma que eles nunca tinham visto antes. Eles começam a parar de examinar poesia como se fosse algo que você examina num microscópio e começam a ver que falar da vida real. E num certo momento, muito pungente do filme, ele leva os seus alunos para ver as fotos das turmas dos anos passados e ele mostra que aquela turma das fotos já morreu. E ele começa a soprar no ouvido deles uma expressão em latim, ele fica falando, carpe diem, desfrute do dia, aproveite o dia. A ideia do filme é a seguinte, você é comida de verme, tá? Deixa eu dizer, um dia você vai parar de respirar, vai esfriar, vai morrer. E já que é isso, aproveite o dia. Se você ficar aí esperando, não vai chegar nunca o dia. Você se sente aí hoje invencível, né? Você vai morrer. Aproveite o dia. Teus amigos aí, a turma do passado, se achava o máximo e ia mudar o mundo, hoje são fertilizante para narcisos. E fica essa é a mensagem. Carpe diem, aproveite o dia.
Façam suas vidas extraordinárias. É um momento tocante, o filme é bacana. Essa compreensão de que iremos morrer, o nosso tempo é limitado, tem de nos fazer entender como viver agora. E essa proposta do filme é o melhor que o mundo tem a oferecer, mas deixa eu te dizer, não resolve não. Salomão tem algo superior a isso a te dizer hoje. Sim, você vai morrer. Sim, tem coisas que só dá para fazer agora, depois não dá mais. Mas aqui nas Escrituras nós temos algo superior ao carpe diem do humanismo. Nós temos a postura de Paulo, que fala sobre o fato de que temos a ressurreição. Se a gente não tivesse ressurreição, era só isso mesmo, só carpe diem. Amanhã morreremos, come e beba. O que a Bíblia nos apresenta é algo melhor. Carpe diem, desfrute do dia, porque você tem um Deus que cuida de você, mesmo você não entendendo tudo o que se passa na sua vida. Você não precisa viver tentando ser Deus. Carpe diem, porque mesmo enquanto você não chega no dia de voltar para a terra e renascer para a nova terra, nesse mundo você vai ter vislumbres da boa mão de Deus dando para você dádivas inúmeras. Ele dá prodigamente. Carpe diem, porque tem um Deus que te ama maravilhosamente em Cristo. E que se você está em Cristo, você já é parte de um novo mundo. Enquanto esse mundo novo não chega, a gente aprende nesse. Nesse livro que eu falei, o Joe Rigney diz o seguinte: quando amamos a Deus supremamente e plenamente, somos capazes de integrar nossa alegria em Deus com a nossa alegria nos seus presentes, recebendo as dádivas como veios da sua glória. Amor supremo por Deus orienta nossas afeições e ordena nossos desejos e integra os nossos amores. Quando amamos a Deus supremamente, somos livres para amar a criação como criação e não como se ela fosse Deus. Porque a excelência divina está realmente presente na dádiva, somos livres para gozá-la por Ele. As dádivas divinas se tornam avenidas para gozá-lo, feixes de glória que podemos seguir em direção à fonte. Não coloquemos Deus e suas dádivas em oposição uns aos outros, como se fossem rivais. Claro, na nossa rebeldia, esse é o problema do mundo nessa área. A gente pega as dádivas como se elas fossem a vida. Comida se transforma em glutonaria. Paulo fala para os filipenses que alguns fazem da barriga seu Deus. Bebida se transforma em bebedeira. Idolatria é você pegar qualquer coisa desse mundo e colocá-la no lugar de Deus. Mesmo essas coisas boas. Lutero explica que Salomão não está aqui sugerindo uma vida de prazer e luxúria, características daqueles que não percebem a vaidade. O que ele está fazendo é querer encorajar os corações abatidos, diz Lutero. Justamente porque você está sofrido e você está vendo que a vida é difícil, você pode se alegrar no fato de que Deus te deu coisas boas para desfrutar no caminho. E olha o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É interessante porque a gente lê esse texto e a gente pensa no que normalmente? A gente decora muitas vezes. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. O que a gente pensa normalmente? Dever de casa, lavar a louça, arrumar a mesa no escritório, está incluído também. Mas é disso que Salomão está falando aqui? Não. Ele está falando da bebida, da comida, do perfume, da roupa e da amada. Faze-o com todas as tuas forças. Não fique esperando, é o que está à tua mão, é o que está no teu caminho. Não se meta pelo caminho de vou passar 10 anos me dedicando a estudar para um concurso público e aí sim eu vou me alegrar no que Deus me deu. Você não sabe se você tem esse tempo. Eu vou adiar mais um ano as férias com a minha família. Esse ano não dá, por causa disso, daquilo. Você não sabe. Não deixa de comer com seus irmãos depois do culto, porque você tem que acordar cedo na segunda. Você tem a terça-feira para acordar cedo. Acorda na terça. Você sabe, crente tem aquela fama, né, de comer bem, né? Você sabe que crente tem essa fama. Amém. É para ter fama de comer bem mesmo. É para ter fama de ser o povo que se alegra no pão que veio da mão do Senhor. Coma como um crente no Senhor Jesus. Vista-se como um crente no Senhor Jesus. Perfume-se, ame sua amada como um crente no Senhor Jesus. Como alguém que sabe de quem veio isso, que é uma dádiva do Senhor. É estranho, mas às vezes a gente dá presente para a criança e a criança ganha um presente atrás da outro, um presente atrás do outro, e ela ama os presentes, mas não ama quem deu. Isso é errado. Claro que é errado, é estranho, mas crianças fazem isso. Às vezes nós somos essas crianças. A gente só ama os presentes e não ama quem deu.
Mas não entre na ideia de que amar quem deu o presente significa desprezar os presentes. Significa fingir que você não gostou do brinquedo que você ganhou. Você pode amar as duas coisas se você entender a relação entre elas. E perceba que isso se encaixa na história da redenção. Nós fomos criados desde o início. No jardim nós desfrutaríamos da bebida, da comida, da amada e do perfume sem pecado algum. No jardim inicial era assim. Deus nos criou com instintos naturais para desejar descanso, interação, lazer, coisas que a Bíblia nunca condena, feitas dentro dos parâmetros bíblicos. Deus fez, de novo, um mundo que vai além de satisfazer as necessidades básicas. Um mundo com deleites e prazeres. Falamos de manhã, não tinha restrição. Adão e Eva podiam brincar com os rinocerontes, comer quase todas as frutas, povoar a terra. Calvino diz assim, ora, se ponderarmos a que fim Deus criou os alimentos, verificaremos que Ele quis levar em conta não só a necessidade, mas também o deleite e a alegria. E assim, na indumentária, Ele foi além da necessidade. Foi seu propósito fomentar o decoro e a dignidade. Nas ervas, árvores e frutas, além dos variados usos, proporciona a beleza da aparência e a suavidade do seu perfume. Está lá nas Institutas. Mas é claro, a queda arruinou isso tudo. O que serviria apenas para honrar a Deus facilmente se torna idolatria. A gente rompe os limites, a gente exagera, a gente idolatra essas coisas. Mas Deus, em sua misericórdia, tem permitido que o seu povo encontre descanso provisório no caminho, enquanto não chega o descanso definitivo. Ele não tinha que fazer isso, mas ele fez. Ele pôs Israel numa terra que mana leite e mel. E quando ele manda o seu Messias, o Senhor Jesus vem comendo e bebendo e provendo para as massas. Qual foi seu primeiro milagre registrado nas Escrituras? Multiplicar vinho numa festa de casamento. E a Bíblia diz que não era vinhozinho ruim, não. Comida e bebida. Ah, mas e a amada? Então, ele está se preparando para um casamento com a sua amada, não está? Com a esposa que Deus lhe deu? Que Ele veio para resgatar, que Ele veio para limpar, que Ele veio para buscar. Ele tomou o peso da nossa morte para termos vida. E Ele nos dá, curiosamente, como prévia e lembrança disso, uma cerimônia na qual nós partilhamos de quê juntos? Para lembrar da morte dEle. Pão e vinho. E nessa ceia nós temos sobre nós o óleo do Espírito. E até quando nós faremos essa celebração dessa ceia? Até o dia em que tivermos vestes brancas, reunidos para o casamento. Onde seremos nós, a esposa amada, perfeita e sem mácula. O Evangelho muda tudo. Se você entende a perspectiva correta da vida que Cristo está refazendo, você pode agora verdadeiramente entender o valor de correr atrás de uma bola, de se deleitar nos beijos da amada, na comida e na bebida, e fazê-lo em honra a Deus. Como Nathan Wilson diz no livro Morrer de Tanto Viver, beba seu vinho, chore de rir, acumule os momentos com gratidão, esteja tão vazio quanto puder quando o relógio parar, gaste a sua vida. E se o tempo é um rio, que você deixe um rastro. Salomão hoje nos trouxe mais desta bela perspectiva. A gente não entende tudo, mas a gente sabe quem entende. A gente não fecha a conta, mas a gente sabe quem fecha. A vida é dura e amarga às vezes, e a morte é certa. Mas à luz da palavra do Senhor, mesmo na nossa mocidade, nós somos ensinados que há um caminho chamado Jesus Cristo, e que estando em Cristo, nós podemos alegremente desfrutar das coisas boas desta vida, sim. É curioso que o que surpreende a gente muitas vezes é a maldade do mundo e não a bondade. Nós tomamos a bondade como certa e não a olhamos como espanto. Eu não fico surpreso nem indignado de ter coisas boas para aproveitar, eu fico indignado quando faltam. Mas você percebe como não era para ser assim, pela queda? Por causa da rebelião do pecado, é aí que a surpresa reside. A surpresa reside no fato de Deus não ter acabado conosco, de Deus não ter naquele jardim apagado a nossa existência, deletado a memória acerca da gente, da mente dos anjos, e entregue o mundo para ser cuidado pelos golfinhos ou qualquer coisa assim.
A surpresa desse mundo não é que existe mal, que as pessoas morrem e as coisas dão errado. A maravilhosa surpresa desse mundo é que Deus está redimindo um povo para si, na obra do seu Filho Jesus Cristo. E o faz de maneira que Ele mostra a sua glória, inclusive nas coisas boas da terra. E nisso tudo Ele nos permite experimentar prévias do que Ele tem preparado. Viva, meu irmão. É sim um mundo de fumaça, mas é uma fumaça que às vezes é colorida e perfumada. Essa é a hora, não tem por que esperar. Viva sabendo que tem mais. Viva sabendo, coma, beba, ame tudo isso, agradecendo a Deus que nos resgatou. A ideia bíblica é mais profunda do que imagina a nossa vã filosofia. A ideia de que você pode, ao se deleitar com um pão quentinho, ao lavar a garganta com uma coca gelada, ao jogar aquela gravata nova ou estrear o vestido novo, ao experimentar a doçura um do outro, nós teremos vislumbres. É uma coisa, às vezes, um tanto difícil de definir, meio que um pensamento que é um sentimento também. Mas é quando o coração coça pelo mundo eterno. Quando o coração coça por uma nova situação em que essas coisas serão a norma e não a exceção. E Deus, na sua bondade, utiliza as coisas boas dessa sua criação como trilhas para a gente se lembrar que a gente precisa dele. Que Ele é a fonte de todo prazer, de toda beleza, de toda bondade, de toda verdade. E Ele veio a nós em Cristo para abrir esse caminho, para todo aquele que nele crê, ter a vida eterna. Eu te chamo para viver rumo à morte. Eu te chamo para morrer de tanto viver. Porque na morte é que a vida vai começar. E olha, se você estiver em Cristo, vai dar para você sorrir. Vai dar para você seguir com um sorriso mal disfarçado de alguém que sabe que tudo acaba numa festa de casamento. Do cordeiro com sua noiva. Com vinho. Certamente com perfume. E daí começa de novo. E daí não acaba mais. Oremos. Agradecemos, Senhor, porque mesmo na fragilidade deste mundo, podemos desfrutar de coisas boas que o Senhor fez. Confessamos, Senhor, que às vezes somos idólatras, que às vezes achamos que a vida está nessas coisas e as desfrutamos como se elas fossem o Senhor, e sempre ficamos frustrados. Mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a receber as boas dádivas da Tua mão com ação de graças, a glorificarmos o Senhor no uso que fazemos das coisas boas da terra. E ajuda-nos, Senhor, nessa peregrinação rumo à Nova Jerusalém, percebemos que há traços e vislumbres e resquícios da Tua boa mão em todo lugar. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos gente que nega Tuas boas dádivas, mas que as recebe com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção.